Estamos recebendo hoje a visita do deputado federal Zé Carlos, do PT, para conversar um pouquinho aqui sobre o seu mandato. Deputado Zé Carlos, seja bem-vindo a Ponto Continuando. Boa noite. Boa noite, Glaucio. Boa noite, Clodoaldo. Boa noite a todos os ouvintes do Ponto Continuando. É um prazer estar aqui à disposição de vocês para nós conversarmos um pouco, debatermos um pouco sobre a política, sobre o trabalho estadual e nacional, inclusive. Deputado Zé Carlos, estamos chegando aí no último ano, já estamos no último ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro, você é um deputado do PT que faz oposição ao governo Bolsonaro. Qual a sua avaliação aí desses 3 anos desse governo, em meio à pandemia, em meio à dificuldade econômica, em meio a essa plataforma desse governo? Qual a avaliação e como foi ter que enfrentar isso lá no Congresso Nacional? Lamentavelmente, eu acho que para o povo brasileiro, ou para pelo menos um pouco mais da metade do povo que votou, que foi às urnas e que depositou esperança dele, lamentavelmente, porque não torcemos por isso, obviamente, se frustrou e viu um governo completamente desassociado do povo brasileiro, desassociado principalmente daqueles que mais necessitam, do pobre, do trabalhador, do quilombola, do indígena, do negro. Um governo que nós que já sabíamos a origem e a forma de pensar do então deputado Bolsonaro, sabíamos que não podia ser diferente. Sabíamos que seria um governo que iria pagar a conta da sua eleição, parte da sua conta, com capital financeiro. Por isso, o Bolsonaro foi para desconstruir as nossas instituições, vender ainda do que nos restava dos melhores para tentar vender do nosso patrimônio das instituições públicas. E realmente tirar o que podia tirar do direito dos trabalhadores. E aí entra uma pandemia, no meio da história que não estava prevista, e aí ele mostra a cara de um presidente negacionista, descompromissado com a ciência, descompromissado com a saúde do povo. Então esse é o governo Bolsonaro, que chega aí num percentual de desaprovação maior da história de todos os presidentes, né, que já passaram por Brasil, quiçá do mundo. Ele está chegando. Deputado Zé Carlos, é prazer recebê-lo aqui no Ponto Continuando. O senhor fez aí uma avaliação do governo Bolsonaro, mas eu queria que o senhor fizesse, lhe deixar à vontade, na verdade. O senhor é autor de vários projetos de lei e coautor de outros. Eu queria lhe deixar à vontade para o senhor fazer um balanço desses quase 4 anos aí de segundo mandato, né? E o senhor ficar à vontade para destacar as principais pautas que o senhor trabalhou e defendeu lá na Câmara Federal. São vários projetos que nós participamos como autores e como coautores. Mas eu gostaria de destacar alguns e gostaria de começar pela lei Assis Carvalho, que é uma lei que autoriza a União a pagar auxílio aos nossos agricultores, principalmente nesse momento difícil que está passando, né? Tem uma série de benefícios. Essa lei Assis Carvalho é direcionada diretamente ao agricultor familiar, àquele que mais precisa, que é mais desassistido no nosso país, principalmente no Nordeste, aqui no estado do Maranhão. Essa lei foi aprovada graças à maioria dos deputados que compreenderam a sua importância, mas o presidente Bolsonaro, como eu já falei, é descompromissado com o trabalhador, principalmente o trabalhador pobre. E o presidente Bolsonaro vetou. Mas o Congresso teve coragem de quebrar o veto e hoje ela está sancionada. É uma lei muito importante, voltada para as bandeiras de luta que nós mais defendemos, que é a agricultura familiar. O nosso mandato é um mandato da agricultura familiar, basicamente. Somos coautores também de um projeto importante do deputado Zaratini, né, que visa garantir à população de baixa renda botijão de gás. Nesse momento atual, que o país vive com uma inflação altíssima, gasolina nas alturas, preço da carne, preço do gás, muita gente cozinhando, não é, a lenha e aí passando até a cozinhar em álcool, que tem causado vários desastres, não é? E tem prejudicado muitas vidas do nosso povo. Então, essa lei, ela já foi sancionada, é uma lei que, no momento, nós achamos ela muito oportuna para os trabalhadores mais pobres. Tem uma lei também que eu acho
muito importante, essa não está ainda aprovada, que nós entramos, eu preciso atualizar ela, que é uma lei de minha autoria, que ela obrigaria o Estado brasileiro a comprar o Redesivir. O Redesivir é o único, digamos, antibiótico ou medicamento indicado para combater a Covid, aprovada pela Anvisa. E esse medicamento é muito caro, ele custa mais ou menos R$26 mil, aonde a metade desse recurso é imposto. Então essa minha lei determina que o governo retire os impostos, zere os impostos, não é? E compre para distribuir do SUS. Hoje a gente vai ter que atualizar, porque parece que está sendo aprovado mais um outro medicamento mais barato, mas o fato é que é uma lei que, pela pandemia, a questão do Congresso trabalhar de forma remotamente, muita gente adoecendo no Congresso, prejudicando a dinâmica do processo, ela ainda não passou ainda por todas as comissões. Mas era uma lei, é uma iniciativa importante para o momento atual. Existe também o PL, que é da deputada Marília Arraes, de Pernambuco, do PT, que ela prevê a oferta de absorventes para jovens e estudantes carentes. Mas, infelizmente, isso não passa pela sensibilidade do nosso presidente. Mas o Bolsonaro, infelizmente, e não obstante o Congresso ter aprovado essa lei, porque tem sensibilidade pelas pessoas mais humildes, o Bolsonaro vetou esse processo, né? Então são alguns indicadores, sabe, Glaucio, de que trata do trabalho legislativo nosso no afã de tentar contribuir para minimizar o sofrimento do nosso povo e tornar a luta mais igual contra aqueles que têm muito mais poder aquisitivo. Eu acho que poderia mudar também o texto, já que está disponível apenas um medicamento, para qualquer medicamento comprovado, aprovado pela Anvisa, com relação à Covid, né? Imposto qualquer um, né? E distribui para o SUS. É isso, aí dá para mudar o texto. Deputado Zé Carlos, como é que está a questão da luta lá no Congresso Nacional pelo valor do auxílio emergencial para esse ano? A gente ainda está vivendo pandemia, ainda está vivendo restrições, e uma briga muito grande para definir esse valor, que é a PEC do calote nos precatórios continua em discussão. Como é que está essa discussão no Congresso? Essa questão do auxílio é um valor que mostra exatamente, voltando, o que o governo Bolsonaro pensa e quer para o povo mais humilde, né? Nós, obviamente, não concordamos com o valor dele. Essa luta vai se iniciar a partir da semana que vem. Nós já devemos estar voltando a debater esses processos. A PEC do calote é um absurdo, né? Aquilo nós denunciamos claramente, não concordamos que o governo, para tentar tapar um buraco, vamos dizer assim, abra um outro muito maior, e principalmente abra de um direito já adquirido dos nossos trabalhadores, dos nossos professores, principalmente. E isso realmente nós não podemos concordar, e vamos continuar nesse embate com o governo. Esse tipo de situação de direito, o nosso partido não abre a mão sobre nenhum, não é negociável, não abrimos mão sobre nenhuma hipótese. Deputado, no final do ano passado o senhor começou a acolher lá na Câmara a assinatura para a construção, apoiamento de uma PEC de apoio, benefício da Defensoria. Eu queria saber como é que está esse processo de construção dessa PEC e quais são os benefícios diretamente para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Olha, todo esse processo nós vamos começar a debater agora no começo dessa nova legislatura, desse mandato aqui, né? O fato que os nossos defensores públicos não podem deixar de ser prestigiados pela importância que eles têm, né, no processo de estar ajudando principalmente aqueles que mais necessitam. Portanto, é um debate que está pautado como prioridade nossa para o início dessa legislatura. Deputado Zé Carlos, o senhor tem muita pauta da questão da agricultura familiar, da reforma agrária, dentro das pautas prioritárias que o senhor defende no Congresso Nacional, mas aqui no Maranhão, o que a gente vê nos últimos anos é um aumento muito grande da violência no campo, e isso até antes da pandemia, 2019, 2018, o Maranhão
ou lidera, ou é segundo colocado, o número da violência do campo, sempre disputando ali com o Pará as primeiras colocações. Como é que você vê essa situação específica do nosso estado, uma tensão tão grande da violência no campo nesses últimos anos? Essa é uma questão geral no país, principalmente aumentado agora com essa forma do governo federal encarar a questão do armamento, né? Garantir, né? Tentar garantir, né? Que se explore terras indígenas por garimpeiros, destruindo a mata, privilegiando os garimpeiros e não a nossa biodiversidade, os nossos povos que vivem lá, e dando essa força, essa questão que é, digamos, ela já é crônica no país, principalmente nos estados mais pobres, né? É uma coisa que tem que ser combatida. Recentemente eu pessoalmente tive com a minha equipe aqui, depois de São Mateus, Alto Alegre do Maranhão, quando lá houve uma tentativa de assassinato de um líder, né, da zona rural, por suspeitas de pessoas que estão interessados em grilar terras, que são de assentamentos que estão devidamente demarcadas, mas pela força do poder econômico e da bala, só não acertaram a vida dele, só não ceifaram a vida dele, porque pelo ângulo em que que estava, digamos, não sei como é que eu digo, não é o assassino porque não matou, mas é a pessoa que estava lá incumbida de atirar nele. O jagunço, para nós jagunço, popular aqui. Bem voltando a nossa. O jagunço estava lá, ele atirou para atirar no peito dele, mas por sorte dele, quando a moto dele fez uma descidazinha, diminuiu a velocidade de um rego, nessa hora a bala pegou exatamente no retrovisor da moto, desviou e pegou no braço dele. Mas pelo ângulo ela vinha no peito dele. Nós estivemos lá, fomos acompanhando muito bem. Eu liguei para o secretário Jefferson, que imediatamente me atendeu, mandou ser acompanhado ou me acompanhar pelo eu acho que foi um coronel que é regional de lá. Estivemos no local com uma guarnição, fizemos todas as avaliações lá e tranquilizamos o nosso povo lá, e que o governo estaria, atentos, e obviamente a denúncia tinha sido feita para o delegado, que estaria apurando o caso. E agora recentemente temos outras notícias, mas o que se vê é que não é uma coisa simples de ser resolvida essa questão da luta pelo campo e por pessoas que acham que na base da força e da violência eles podem realmente tomar a terra de quem tem direito. Deputado Zé Carlos, o seu partido, a nível nacional, junto com o PSB, trabalham e discutem uma possível federação entre ambos, né, envolvendo até outros partidos. Eu queria saber a sua opinião a respeito da federação, PT, PSB, enfim, outros partidos. Queria saber se o senhor comunga, inclusive, do pensamento da direção estadual do seu partido, que inclusive já emitiu um documento se mostrando contrária à federação. Isso pode prejudicar a eleição proporcional de vocês? Essa tua pergunta, Léo, ela é interessante, mas ela tem duas respostas. Uma resposta daquilo o que eu penso e daquilo que deve ser feito. O que eu penso é o que o partido fez. Nós temos 5 votos na executiva, dos 18, e os 5 votaram exatamente contra, né? Contra, porque ela, principalmente para a nossa chapa estadual, ela traz um risco muito grande, não é? É a maior preocupação. A chapa federal, eu diria que a gente somos muito bem competitivos com os nossos 2 candidatos que nós temos, tanto o PT saindo sozinho, como o PT federalizando. Nós dois, o PT é competitivo e então o PT tem condições de
com a sua força, com a sua militância, com seus candidatos todos, o PT garantir 2 vagas. Não é? Tenho preocupação se nós garantiríamos suplências como o nosso projeto inicial era. Sozinho, temos 2 deputados e conseguimos colocar na Câmara Federal 8 suplentes. 2 suplentes por ano, assumindo um projeto de fortalecimento do partido. Esse era o projeto nosso inicial, sem federação. Né? Com a federação, o PT tem condições de ter 2 candidatos, crescer 100%, ter 2 candidatos. Entretanto, a questão de trazer os nossos suplentes para a suplência é um trabalho que nós temos que fazer bem mais forte. É possível, mas nós temos que trabalhar muito mais. Então, sairíamos de uma situação confortável para uma situação menos confortável, mas com boas chances. Na chapa estadual é que a gente tem uma preocupação maior em cima disso. Então, por essa avaliação, nós entendemos, e foi por unanimidade, que a executiva entendeu, respondendo à direção nacional, que consultou todos os estados, que para nós a gente achava que não era interessante. Bom, esse é um ponto local. Mas o mais importante para nós não é a questão local, é a questão nacional. O nosso projeto prioritário é a eleição de Lula para presidente. Então, nesse sentido, aí eu vou te responder o que eu penso. Nesse contexto, aquilo que for melhor para fortalecer esse projeto da eleição de Lula é aquilo que eu acho que devamos aqui no Maranhão caminhar sem nenhum tipo de problema. E eu tenho certeza que, se assim for definido, não haverá problema, né, aqui com a direção estadual, para que nós sigamos nessa mesma linha sem nenhum tipo de crise. Pelo que o senhor está acompanhando lá em Brasília, o senhor que está lá, está mais próximo, como é que o senhor acredita que vá PT e PSB e alguns outros partidos, essa federação vai acontecer? Eu acho que tem tudo para acontecer. As últimas informações e as últimas conversas que houveram, inclusive a última na quinta-feira passada, entre PT e PSB, praticamente está só uma questão de detalhes para que se possa realmente confirmar essa federação. PCdoB, PSB, PT e PV. O PV não tem nenhum problema, já está, o PCdoB também não, é só um acerto de detalhes com o PSB. Nós já, dos 6 estados em que o PSB coloca como prioridade para tratar com o PT, praticamente dos 5 primeiros, 4 o PT já abriu mão, e só não abriu mão em São Paulo. Eu, obviamente, não poderia abrir, tendo um candidato muito, nas pesquisas, muito mais bem posicionado do que o candidato do PSB. Não seria justo uma concessão desse tamanho. Entretanto, em Pernambuco, nós já fizemos a concessão, no Rio de Janeiro, nós já fizemos a concessão, e no Espírito Santo também já fizemos a concessão, não teremos problema em conceder no Rio Grande do Sul. Então, acho que são questão de tempo aí até o final desse mês, começo do outro, que é onde as coisas vão ter que estar definidas, para poder dar tempo, inclusive, de que a janela se abra e os acertos sejam feitos dentro do PSB, principalmente, né, para que ela, no final de fevereiro, ela já esteja totalmente consolidada e poder estar em condições de ser registrada, e aqueles que não se sentiram adequado, né, procurarem uma janela para outros caminhos. Além dessa questão da verticalização e de que todo o Brasil vai ter que seguir as federações que forem formadas, deputado, eu também vejo um grande entrave na questão de ser amarrado pelos 4 anos da federação. Isso vai passar por dentro da eleição municipal. Só não imagina que é um grande problema esse negócio de a federação ficar os 4 anos inteiros, como se fosse um partido, porque a gente vai ter a eleição municipal no meio. Isso não poderia ter sido revisto, agora não dá mais, mas poderia ter sido repensado? A federação, a federalização é uma coligação. A única diferença que ela tem numa coligação, basicamente, são os 4 anos mínimos de manutenção dela. E, obviamente, esse é o problema que todo mundo vê nos seus estados.
Mas o que eu observo é que esse problema não pesa na decisão nacional. Como ele é decidido nacionalmente, aí depois da decisão vai de cima para baixo. Aí vai ter que ser adequado. Então eu vejo que é uma preocupação local muito grande, uma preocupação dos deputados, dos partidos, mais ainda quando você desce para os municípios, não é? Mas a decisão vai ser feita lá em cima, e lá em cima, para decidir isso, ninguém está olhando bem isso. Está olhando muito mais é a questão nacional. Eleição de governadores, eleição de deputados e senadores. É o que vai pesar. Lamentavelmente, é o que está sendo pesando agora. É isso que vai ser visto. O resto vai ter que se adequar depois. Deputado, no próximo dia 31, o governador Flávio Dino vai reunir o grupo político dele, os presidentes de partido que o apoiam, para tratar, ou pelo menos se espera que ele bata o martelo. Ele, pelo menos ele já disse isso, que ele vai bater o martelo acerca da sua sucessão. Ele já declarou apoio pessoal ao vice-governador Carlos Brandão. E o PT é um partido que vem sendo muito cobiçado por pré-candidatos aqui no Maranhão. Não só pelo vice-governador, mas também pelo senador Everton Rocha, por exemplo. O senhor acha que, em relação aqui à sucessão do governador Flávio Dino, o partido, eu percebo que está bastante dividido. Existem umas correntes que apoiam o Brandão e existem representantes de outras correntes que apoiam o Everton. O senhor acha que somente no encontro de tática lá em março que define, ou o senhor acha que essa decisão vai vir da nacional mesmo, que vai bater o martelo sobre o posicionamento do PT aqui? Não, essa decisão é da nacional, não é do encontro de táticas. A direção nacional já decidiu, né, que as capitais, a decisão de para onde o PT vai nas capitais é uma decisão da direção nacional. Isso já está colocado. Então, obviamente, essa eleição é uma eleição um pouco mais difícil, porque na passada, por exemplo, não teve uma decisão desse tamanho. Realmente era no encontro de táticas. Agora, uma coisa é certa, a direção nacional, ela sempre, quando toma uma decisão dela, que traz para si uma decisão, e que ela toma consultando, conversando com as direções estaduais. De tal forma que quando chegar para cumprir o nosso rito, do nosso processo, que você já conhece, que tem os prazos, os encontros de tática, toda aquela situação, ela já está, digamos, arrumada nesse sentido. Então, o que deve se esperar é uma decisão. O próprio Lula já disse que faria isso mais ou menos em março, não é? Se não me falha a memória. Quando ele esteve aqui, ele falou. Ele falou março, né? Que ele daria uma decisão. Tanto disse isso que sabe que a decisão vai ser da direção nacional, e obviamente a posição do presidente Lula pesa, né, substancialmente na decisão do partido, até porque ele é o nosso candidato a presidente e ele é a figura política maior do nosso partido. Portanto, eu acho que essa decisão será, aguardamos aqui para o momento de março. Eu tenho a orientação de que aguarde a decisão como único deputado federal do partido, não é? Estou seguindo a orientação de aguardar a decisão, até porque se posicionar nesse momento aqui eu estaria, não é, agindo contrária. Como é que eu poderia me posicionar se o próprio partido não se posicionou e trouxe para ele a decisão de se posicionar? Deputado Zé Carlos, o PT, na última eleição, acabou coligando apenas com partidos mais à esquerda, da candidatura do Fernando Haddad, e agora, com a intenção de ganhar a eleição no primeiro turno, o Lula sinaliza para tentar buscar mais o centro, tentar buscar outras forças políticas que não sejam tão ideologicamente afinadas com o PT. Você imagina que há espaço para buscar mais partidos ao centro, PSD, ou quem sabe até outros que tem pré-candidatos, tentar tirar uma pré-candidatura para tentar se eleger no primeiro turno, mais espaço para tentar abrir um pouco mais para quem não tem uma ideologia tão afinada com o PT? Eu acho que sim. Eu acho que numa disputa, numa luta, você faz aliança com o adversário. Você não faz aliança com quem já está com você. Então você já é com você. Então a aliança é um negócio, é uma necessidade para você compor, não só com o propósito de ganhar a eleição, mas de construir uma base que dê sustentação a um projeto que seja discutido por todos, não é? Assim Lula fez, não antes da eleição, fez depois da eleição. Ele fez isso, né? Trazendo o PMDB para dentro trouxe o Centrão para dentro do governo, né? E pôde fazer o melhor governo da história desse país, principalmente seu primeiro governo.
tanto é que terminou com aceitação, não é? Tanto que elegeu Dilma fácil, né? A ponto de, no segundo mandato, conseguir quebrar um paradigma imenso no Brasil, que elegeu uma mulher presidente da República. E ele fez. Então, essa mesma estratégia está sendo tratada, mas já com antecipação, não é? Por que não começar a construir um programa de governo que traga para dentro desse programa não só as forças de esquerda, porque nós somos de esquerda, mas não é por isso de que o centro, por exemplo, tenha boas ideias a contribuir para o projeto, inclusive parte da direita, não da extrema-direita, que aí os extremos são prejudiciais, mas o centro, partidos do centro, com certeza, poderão contribuir muito fortemente na construção de um projeto de governo que vise tirar o país dessa situação caótica que ele se encontra. Deputado Zé Carlos, a gente conversava aqui no primeiro bloco sobre a possibilidade de palanque duplo, palanque presidencial aqui no Maranhão, que é um cenário que começa a ser traçado ou proposto pelo próprio Everton Rocha. Inclusive o Ciro Gomes, que é pré-candidato do PDT, vê como perfeitamente possível aqui no Maranhão. O senhor acha que o PT haveria algum problema caso, por exemplo, o Everton propusesse um palanque duplo apoiando o Ciro e o Lula aqui no Maranhão? Olha, eu acho assim que essa é uma situação muito delicada, de que acho que isso vai depender muito da composição nacional e dessa federação. Eu acho que esse são, digamos, os insumos, os fatores que vão determinar a posição que a direção nacional, que o Lula, né, vai tomar. Né? Eu acho que é isso que vai desencadear. Obviamente, é uma possibilidade que não pode estar descartada, mas eu acho que o que vai realmente conduzir a decisão do Partido dos Trabalhadores é exatamente essa conformação desse bloco federativo e até, inclusive, de alianças que pode, inclusive, não estar no bloco federativo, mas está no arco de aliança para a eleição majoritária da República. Olha, quem publicou agora há pouco nas suas redes sociais que esteve hoje com o presidente Lula, a ex-presidente Dilma e a presidente nacional Gleisi Hoffmann, foi o governador Flávio Dino, acabou de publicar nas redes sociais dele que esteve reunido hoje com o Lula, com a Dilma e com a Gleisi, claro, conversando muito sobre política, sobre essas alianças e sobre o apoio do PT, que provavelmente deve apoiar ao Senado o Flávio Dino. Não tenho dúvida não, com certeza. Isso já está consagrado, né, deputado? Essa é algo que está fora de discussão, né? Vai apoiar para o Senado, Flávio. Com certeza. Estamos conversando aqui com o deputado Zé Carlos, do PT, deputado federal. Deputado Zé Carlos, nós estamos chegando já ao finalzinho, então eu vou deixar esses últimos minutos para que o senhor se despeça, fale com seus eleitores, com os apoiadores, com as pessoas que admiram o seu trabalho aqui na Educadora. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui num programa de tão abrangência que tem, de jornalistas altamente conceituados, não é? Que tem realmente contribuído para tornar a visualização da política para aqueles que acompanham menos, de forma mais transparente, mais fácil, e dizer a vocês que o nosso trabalho é um trabalho que visa realmente defender o direito dos trabalhadores do campo e da cidade, defender as instituições públicas ameaçadas por esse governo que está aí negacionista, anti-instituição, e dizer que eu me orgulho muito em já está sendo caracterizado nos interiores do nosso estado como deputado da agricultura familiar. O deputado da agricultura familiar. Essa é a nossa bandeira de luta. Vamos continuar nessa luta. Vamos colocar o nosso mandato mais uma vez à disposição do eleitor lá na frente, quando o momento for propício para isso. E dizer que me orgulho de ser político como político que nós fazemos. Nós acreditamos que a política tem que ser o lugar dos bons. E acreditamos que os políticos não podem ser deixados ou colocados num único cofre. E nem pode ser tarjados pelo partido que está. Eu acho que o eleitor deve sim buscar olhar a vida pregressa de cada parlamentar
examinar o que ele tem feito, o que ele não fez, dar a sua contribuição naquilo que ele entende que não deva fazer ou que está sendo ainda por fazer, e na próxima eleição, com base nisso, realmente ele depositar seu voto de confiança naquele que ele entender que possa ajudar a sua categoria, ajudar o país, ajudar o povo de forma correta, de forma honesta, e que o nosso país possa ter um Congresso mais independente, um Congresso que, acima de tudo, olhe o interesse público, o interesse do povo em relação a qualquer outro tipo de interesse. Obrigado, deputado Zé Carlos. Começamos hoje com o deputado federal Zé Carlos, do PT.